7 diferenças entre a teoria acadêmica e a prática no campo na área de tecnologia de aplicação. Bom, para você que acha que apenas o diploma já é o suficiente para que você saiba sobre tecnologia de aplicação, para que você consiga desenrolar no campo sobre esse tema, ou para você que não tem o diploma, mas quer trabalhar com tecnologia de aplicação e acha que só quem já fez uma faculdade que consegue trabalhar na área, vocês estão muito enganados, tá? Sejam bem-vindos ao meu canal sobre tecnologia de aplicação. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline. Desde 2006 eu trabalho com tecnologia de aplicação na área de pesquisa, na área da docência, como produtora, como consultora, enfim, né? Se esse tema é relevante para você, já começa a me seguir, já deixa seu like, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo, algum tema específico para que eu possa abordar aqui com vocês, tá? Então, vamos lá para essas 7 diferenças, sendo que a primeira delas é condições ambientais ideais versus realidade climática ao campo. Bom, a gente que trabalha no campo, né, quando a gente sai da universidade, até um colega meu tinha mania de falar que era o mundo perfeito da agronomia. Então, lá na universidade, a gente tem condições ideais de temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, a gente tem condições controladas para desenvolver experimentos, então tá tudo funcionando perfeitamente. Mas será que no campo isso acontece, né? Muitas vezes a gente inicia uma aplicação, dosa o produto no tanque, aplicou metade do tanque, as condições climáticas começam a mudar. O que é o normal, essa condição climática mudar ao longo do dia. Aqui a gente tem uma figurinha que pode ilustrar para vocês. Mas o que a gente pode tomar de atitude em relação ao clima, já que a gente não pode mudar o clima? Então, a gente tem uma janela de aplicação, só que a gente pode também desenvolver ou ficar por dentro de técnicas de redução de deriva, como, por exemplo, o aumento do diâmetro da gota faz com que a vida útil dessa gota seja maior. A adição de produtos que aumentem também a vida útil da gota como adjuvantes é algo muito importante, muito interessante. Então, faz com que essa gota evapore de uma maneira mais lenta, que fique mais tempo até chegar ao alvo. Então, isso é muito importante. Então, já que o clima a gente não pode mudar, a gente tem técnicas que a gente pode adequar. Segundo, equipamento ideal e equipamento disponível. Lá na universidade, a gente tem um pulverizador, né? Esse pulverizador eu dei aula presencial por muito tempo nele, e ele, naquela época que eu dei aula presencial, ele era limpo, né? Nunca foi usado com defensivo, foi comprado apenas para aquela finalidade. Por quê? Para que eu não precisasse colocar EPI em 80 alunos, né? Para a gente proceder com a calibração. Então, ele sempre se mantinha limpo, a gente sempre fazia inspeção nele, então a gente fazia regulagem e calibração, que são coisas diferentes e dá pra gente abordar no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês querem saber a diferença de regulagem e calibração. Mas, basicamente, a verificar a presença de vazamentos, verificar as peças, está tudo ok. Então, essa é uma regulagem. A calibração é aquele ajuste fino que a gente vê se realmente está caindo aquilo que a gente precisa. 100 litros por hectare, 50 litros por hectare, 150 litros por hectare e assim por diante. Então, essa inspeção periódica desses pulverizadores tem que ser algo recorrente, né? Para evitar com que esse equipamento fique mal conservado, descalibrado e que faça uma aplicação completamente incorreta, né? Tanto que uma das coisas mais fáceis a se fazer é determinar o coeficiente de variação de pontas. Vou fazer um vídeo só sobre CV para ensinar vocês como que a gente faz esse coeficiente de variação de pontas. Terceiro, manejo técnico e decisão econômica, né? Então, na teoria, a gente tem a recomendação prática baseada em eficiência técnica e sustentabilidade, né? Já no campo, o produtor, muitas vezes, ele faz um pacote de produtos, né? E vê aquilo que é mais acessível a ele. Então, o produto também tem preço, você paga por aquela tecnologia, né? Então, será que eu trabalhar com um produto mais caro, mas é uma molécula nova, ou um produto mais barato, que eu tenho maior resistência, por exemplo, de plantas daninhas, será que isso vai me adiantar? Então, a gente tem também no dia a dia essa decisão econômica. Então, eu vou aplicar um produto mais barato, mas eu vou precisar entrar 2 vezes. O que vai acontecer? Qual que é esse custo? Pode controlar? Pode não controlar tudo? Então, é uma decisão que pesa bastante em relação ao manejo. 4. Conhecimento isolado e a
complexidade, né, versus a complexidade do manejo integrado. Então, se a gente foca, né, é o que eu sempre falava para os meus alunos e falo ainda nessa modalidade online, que eu sempre converso com as pessoas. A agronomia não é uma caixinha separada. Ah, hoje eu vou ver só mecanização, hoje eu vou ver só entomologia, hoje eu vou ver só fitopatologia. Então, no campo tem essa complexidade, né? Então, se a gente focar em técnicas isoladas, por exemplo, focar em tecnologia de aplicação e não entender nada sobre a química dos produtos, não entender nada sobre condições ambientais, então tecnologia de aplicação isolada não vai me ajudar em grande coisa. Então, a gente tem uma complexidade nesse sistema, a integração entre várias áreas, né? Meteorologia, mecanização, química, que demanda decisões rápidas, porém decisões complexas, né? Quinto, precisão nas recomendações versus falta de monitoramento. Então, gente, na teoria a gente sabe, né, o número de percevejos por batida de pão, a gente sabe quando detectar a incidência de uma doença no terço inferior, se tem condições ideais para desenvolver aquela doença, a flutuação populacional da praga, o estágio fenológico da planta daninha. Então, a gente tem todas essas ferramentas para monitoramento. Porém, no campo, será que nós temos mão de obra nas fazendas para que se faça esse monitoramento constante de forma adequada, né? Então, a gente vê hoje uma dificuldade até de mão de obra qualificada para esse tipo de monitoramento. Então, é algo complexo, né? Que a gente pensa muito bem sobre essa tomada de decisão tão importante que é o momento de fazer essa aplicação de defensivos. Sexto, cálculos acadêmicos versus variabilidade operacional. Então, a gente tem os cálculos com as doses exatas, as doses corretas de volume, de vazão. Só que no campo, muitas vezes acontecem coisas inesperadas, né? Não vou nem falar falhas acontecem, mas um exemplo que eu vou dar é o que aconteceu até aqui na região de Rio Bonito. Um produtor tinha dosado o produto, estava no tanque, fazendo aplicação, ele aplicou metade do tanque, o tempo mudou e começou a garoar. O que ele fez? Parou e colocou o pulverizador, guardou o pulverizador para no outro dia continuar. O que aconteceu? Aquela cauda que estava agitando, né, parou a agitação e no outro dia houve uma decantação do produto, né, por ser suspensão concentrada, isso a gente pode falar num outro vídeo, mas entupiram todos os filtros, todas as peneiras e teve que fazer todo aquele processo de tirar filtro por filtro, bico por ponta, enfim, né? Então, gente, nem sempre eu tinha até um professor que falava fasejamento, né? Um professor de hidráulica, inclusive. O fasejamento a gente não consegue adequar com o planejamento. Então, a gente tem que pensar bastante sobre isso e ver que no campo as coisas acontecem de maneira inesperada também, né? Já aconteceu com vocês alguma vez? 7. Conscientização ambiental versus resistência cultural. Gente, isso daqui, vou dar o exemplo. Primeiro, né? Na teoria ensina-se que o uso racional e ambientalmente correto dos defensivos agrícolas, né? Inclusive o uso da água. E eu vou dar aqui o exemplo do uso da água, do que já aconteceu comigo, né? Redução de taxa de aplicação. Por exemplo, eu aplico 200 litros por hectare. Minha vida inteira eu apliquei 200 litros por hectare. Meu pai aplicava, meu avô aplicava, enfim, né? E aí chega uma pessoa, né? Uma mulher loira lá e quer reduzir minha taxa de aplicação. Então, há uma resistência cultural em algumas culturas, né, em algumas pessoas, que levam muitos agricultores e agrônomos a permanecer com o mesmo hábito, né, com hábitos antigos. Por que eu vou mudar se sempre deu certo, né? E mesmo fazendo trabalhos, mesmo mostrando com dados estatísticos que todos, né, reduzindo a taxa de aplicação de 200 para 100, o controle da praga foi o mesmo, né? Mesmo assim, há uma resistência, né? Eu sempre fiz desse jeito, por que eu vou sair da minha zona de conforto, trocar minha ponta de pulverização, diminuir a taxa de aplicação, e se eu tiver um ambiente climático diferente, o que pode acontecer? Então, aquela insegurança, aquela resistência cultural, ela acaba bloqueando algo que pode ser útil e aumentar, por exemplo, o rendimento operacional de máquina. Porque se você reduz de 200 litros por hectare para 100 litros por hectare, você reduz, né,
pela metade o número de abastecimentos. E quanto tempo você fica parado abastecendo uma máquina, né? Então, essa resistência cultural, às vezes, impede a propriedade de ser mais rentável também. Então, nada como ter a cabeça um pouco mais aberta. Só que isso, lógico, que tem que vir atrelado à estatística, né? Ao conhecimento específico in loco. Então, eu estou falando para vocês de algo que aconteceu num lugar que eu fui, fiz o experimento com análise estatística, delineamento, repetição, casualização, controle local, tudo certinho. Estatisticamente, o controle de pragas permaneceu o mesmo, né? Independente do número de litros por hectare de cauda, apesar de que o ingrediente ativo, lógico que por hectare permanece o mesmo. Então, pessoal, coloquem aqui embaixo, né? Comentem se tem mais alguma diferença que vocês já viram na teoria da universidade e na prática do campo. Coloquem aqui nos comentários também sugestões para próximos vídeos.